Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. Vídeo esse que será para falar sobre a partida da Libertadores entre The Strongest da Bolívia. Opa, roscou a língua aqui. Contra o Fluminense. Fluminense que vem vivendo grande fase na temporada de 2023. Encara os bolivianos lá na altitude. A partida será às 19 horas no estádio Hernando Siles Stadium. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, por favor, dê essa força aí para o projeto da R-City. Estamos com 660 inscritos. Vamos trabalhar com metas? Posso contar com a ajuda de vocês? Nesse vídeo eu quero 5 inscritos. Tô pedindo um pouquinho. Vamos chegar em 665 inscritos. Se você é novo no canal, se inscreva e dê essa força, tá bom? O vídeo de hoje é falando sobre as informações preliminares de Fluminense e The Strongest. Fluminense que vai encarar o The Strongest numa altitude de 3.625 metros. Então, vai lá para o alto para jogar essa partida. E o confronto, geralmente em solo boliviano, é muito complicado. Justamente por isso, pela altitude que é o pesadelo aí das equipes brasileiras. Porém, na quarta rodada da Libertadores, né, já foram 3 jogos para todas as equipes, algumas já jogaram 4, né? Mas o Fluminense tem uma campanha perfeita. 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, 9 pontos conquistados, classificação praticamente garantida para a próxima fase. Então, o Fluminense vive uma situação muito confortável. Até por isso, e me surpreendendo, o Fernando Diniz vai com uma equipe praticamente inteira reserva para esse confronto, devido à grande sequência de partidas, né, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a própria Copa Libertadores. O Diniz preferiu poupar os principais jogadores, até por ter essa gordura, e não desgastar os seus principais jogadores na altitude. O Diniz vai com uma equipe praticamente toda reserva, mas a gente já fala aí que quem vai jogar às 19 horas lá na Bolívia. O Fluminense vive uma grande fase, né, na Libertadores e no Brasileiro. Lembrando que na Libertadores, o Fluminense ele precisa apenas de uma vitória. Caso ele vença na Bolívia, o Fluminense já está garantido nas oitavas de final, com 2 rodadas de antecedência. É isso que me surpreende. O Diniz, eu achei que ele iria com força máxima para já deixar esses 2 últimos jogos para fazer testes, mas também entendo o lado dele de poupar os jogadores, não querer desgastar fisicamente seus principais jogadores em uma altitude de mais de 3.000 metros. Então, também faz sentido. Tem mais 2 jogos sem altitude e o Fluminense tem totais condições de, nessas 2 últimas partidas, vencer e garantir a classificação. O Fluminense é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro e vem de derrota, porém no final de semana o Fluminense acabou perdendo contra o Botafogo, mas está em 3º no Campeonato Brasileiro, está lá em cima na tabela. E o The Strongest é o vice-líder do grupo, né, da Libertadores, que é o grupo D. O The Strongest tem 3 pontos. The Strongest, River Plate e Sporting Cristal têm 3 pontos. As 3 equipes têm 3 pontos, porém o The Strongest da Bolívia, puta, tá foda falar esse nome, mas enfim, a equipe boliviana, tem um saldo melhor de gols, então acaba assumindo essa vice-liderança no grupo do Flu. O The Strongest ele vem de goleada no final de semana, venceu por 4-1 no Campeonato Boliviano e atualmente é o líder do campeonato local. Vive grande fase no Campeonato Nacional. E o destaque ofensivo, o principal destaque na equipe no setor de ataque, é o atacante argentino Henrique Triverio. Ele tem 9 gols marcados na temporada, tem 34 anos, é um jogador muito experiente, em 15 partidas marcou 9 gols. É a 2ª temporada dele pelo The Strongest e ele já tem 27 gols marcados e 10 assistências em 2 anos. Nem 2 anos, né? Porque ele chegou no começo do ano passado
Então, em 1 ano e meio de clube, ele tem 27 gols e 10 assistências, né? 37 participações diretas em gols. É um jogador experiente, 34 anos, assim como o Cano, vamos comparar argentino por argentino, mas é um cara que tem o faro do gol, tá fazendo muitos gols e é muito perigoso a favor do The Strongest. Então, Fluminense deve ficar atento com esse atacante Henrique Trivério. E o The Strongest não tem desfalque para hoje, vem com força máxima, vem com o que tem de melhor para o confronto, enquanto o Fluminense vai vir com uma equipe praticamente toda reserva, já adiantando aqui o Fábio, tudo indica que o Fábio é o único titular nesse confronto de hoje, então Fluminense cheio de novidades, inclusive de jogadores estreando como profissional na Bolívia. Além disso, o Fluminense ele tem alguns desfalques, que é o Alexander, o Gustavo Apes, o Jorge, o Keno, o Marrone, Marcelo e o Felipe Melo estão no departamento médico. Então, jogadores de extrema importância. Então, pô, o Diniz nem quer correr o risco de perder mais jogadores por lesão, porque já tem aí quase um time e quase um time titular, né? Lembrando que o Alexander é um jogador titular na equipe, o Keno, o Marcelo, o Felipe Melo figura, né, entre os titulares, então são muitos jogadores e o Diniz não quer nem passar na cabeça dele perder mais um titular nesses momentos tão importantes, mata-mata de Copa do Brasil, já está chegando às oitavas de final da Libertadores, então é um momento muito importante da temporada. As equipes elas se enfrentaram em uma única oportunidade na história, que foi a primeira partida nesse grupo da Libertadores, né, no primeiro turno, digamos assim, do grupo D. E o Fluminense venceu no Maracanã por 1-0. Quem marcou foi o Nino, zagueiro do Flu, garantiu a vitória do tricolor das Laranjeiras. E será a segunda partida do The Strongest em casa. O The Strongest, nessas 3 primeiras partidas, jogou apenas uma em casa e venceu. A única partida foi contra o River Plate, venceu por 3-1. Então é uma equipe muito perigosa jogando dentro de casa. Obviamente, também contando muito com o seu principal aliado, a altitude. E além da Libertadores, a casa do The Strongest vem sendo muito importante na temporada. 9 partidas jogando dentro de casa, são 7 vitórias para o The Strongest e 2 empates. Não sabe o que é perder dentro de casa a equipe boliviana. Já o Fluminense jogando fora de casa foram 13 partidas, 8 vitórias e 5 derrotas. É um bom número também, o Fluminense muito bem jogando fora de casa, mas o The Strongest está invicto na sua casa. E o provável The Strongest para hoje, acho que é a última vez que eu vou falar esse nome hoje, hein? É o Guillermo Vizcarra, Saul Torres, Gonzalo Castilho, Adrian Jussino, Carlos Roca, Luciano Ursino, Carlos Robles, Jaime Arrascaíta, Michael Ortega, John Garcia e Júnior Arias. E o provável Fluminense com Fábio, vamos lá que eu estou com outra anotação aqui, que foi atualizada há pouco, o provável Fluminense. Fábio, Guga, Manuel, David Braz e Esquerdinha. Esquerdinha, a primeira partida dele como profissional, caso ele seja escalado nessa equipe titular. Thiago Santos, Martinelli e Pirani. E o trio de ataque com Isaac, Lele e John Kennedy. Essas são as prováveis equipes. The Strongest e Fluminense. Mesmo se o Fluminense fosse com uma equipe com o melhor que tem para o confronto de hoje, eu daria o favoritismo para o The Strongest, pela força que vem tendo dentro de casa e pela altitude. É muito difícil jogar em uma altitude. O Fluminense defensivamente tem uma equipe mais velha, uma equipe que ia sentir mais a altitude. Então eu acho que indo com uma equipe reserva, eu acho que agrava ainda mais a situação e aumenta ainda mais o favoritismo do The Strongest. Acho que vence o The Strongest, vai vencer na sua casa, meu palpite, acho que vence por 2-0, mas não é terra arrasada para o Fluminense, obviamente. Tem mais 2 partidas, o Fluminense precisa de uma vitória para garantir a classificação no seu grupo, então a situação é bem tranquila e o Diniz também é bem compreensível ele querer poupar todo o seu elenco titular para não ter esse desgaste, tem muitas competições importantes, e o Fluminense,
por incrível que pareça, eu digo incrível que pareça porque é um grupo que tem o River Plate, ele vive uma situação bem confortável no seu grupo. Tá com uma mão já na classificação das oitavas. Então, o Diniz ele pode se dar esse luxo de poupar os jogadores. Então, faz parte. Mas, na minha opinião, o The Strongest é favorito para o confronto de hoje. E, na sua opinião, quem vence? The Strongest ou Fluminense? Comente aqui o placar, quero saber sua opinião. Se inscreva no canal, curta o conteúdo. Vamos bater aquela metinha para esse vídeo, tá? 665 inscritos. Tamo junto, rapaziada. Ótima quinta-feira para todos e até a próxima. Tamo junto!